Olá, meninos, olá, meninas, olá, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Eu e minha colega querida Dilma Rodrigues. Fala, Dilma. Olá, César, olá, senhores mediadores, senhoras mediadores, meus queridos alunos. Eu estou ali, na assistência, qualquer coisa, pode contar comigo. Galera, a aula de hoje está muito bacana. E a gente está esperando, de fato, que vocês participem muito. Isso aí. Tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso momento de exposição. Vamos lá, então, vamos começar a nossa aula fazendo aqui as nossas apresentações de praxe, trazendo os slides iniciais, né? Apresentando aqui a equipe de Sociologia, que tem a articulação pedagógica do professor Márcio Doria, né? A equipe de Sociologia é composta pela professora Dilma Rodrigues, pelo professor César Mustafa, Graciane Batista, Oyama Lopes, e tá chegando mais gente aí, hein? Vamos lá, beleza. Vamos nessa aqui. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. No vídeo, o professor César Mustafa e na assistência, a professora Adilma Rodrigues. A aula de hoje é uma aula bacana, porque ela tem a ver com a atividade dirigida de vocês, né? Que é a aula número 7, o idoso no mercado de trabalho. Essa aula eu ia dar lá mais para frente, mas eu resolvi antecipar essa aula, trazer para aqui para a primeira unidade, exatamente para coincidir com a questão da atividade dirigida de vocês. A gente vai ver, né, vários grupos no mercado de trabalho, vários grupos na atuação, né? Então, um dos grupos seria o grupo de idosos, que a gente antecipou e trouxe para agora, exatamente para coincidir com o tema da atividade dirigida. E aqui nessa imagem, nós temos já um senhor com uma carteira de trabalho na mão, mostrando que ele está empregado, e uma senhora com um cartão de idoso. Esse cartão de idoso, ele acaba conferindo a essa senhora alguns direitos, né, que foram conquistados, alguns direitos que ela recebe, como, por exemplo, a entrada livre em transporte público, coisas desse tipo. Beleza? Aula número 7, a professora a Dilma vai colocar o tema e o número da aula aí no chat para vocês copiarem. E eu vou seguir, hein? O objetivo da nossa aula de hoje: compreender a divisão social do trabalho e a coexistência de diferentes relações sociais de produção. Pesquisar as relações entre trabalho e cidadania. Bom, a gente vai começar a nossa aula, como sempre a gente começa, na verdade, com música. E aí eu trago para vocês aqui a Arnaldo Antunes, né? Mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gagá.
exala os fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Infelizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu... Isso, galera. Galera, essa música é muito bacana. A professora Dilma até está brincando aqui, dizendo que vários professores vão usar ela na atividade dirigida, né? Na aula de atividade dirigida, provavelmente, porque tem poucos temas, na verdade, inclusive, falando sobre a questão do idoso, né? Mas aí Arnaldo Antunes, que é um poeta, ele diz o seguinte: não tem coisa mais moderna do que envelhecer. Olha aí que bacana, né? O que ele quer dizer com isso? Que não existe coisa mais moderna do que envelhecer. Quer dizer que essa questão do envelhecimento é uma coisa própria do nosso tempo, né? Porque até então, poucas pessoas, durante o período da história que a gente vai retomar um pouquinho, as pessoas não envelheciam, as pessoas não chegavam a ficar velhas, né? Porque a expectativa de vida é muito baixa, era muito pequena, né? Então, por isso, isso fazia com que as pessoas morressem sem ter experimentado a velhice, né? Sem ter experimentado, a velhice não, desculpe, sem ter experimentado se tornar idosos, né? Porque velhice é uma coisa que independe da idade. A velhice é o ato de se tornar velho, né? Mas o idoso é o cara que fica com muita idade, né? Então as pessoas eram velhas sem serem idosos, né? Se é que vocês me entendem. Deixa eu ver. O nome da música é Envelhecer, né? O pessoal de 107 está perguntando lá. Então, beleza. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a história do velho, né? Para a gente entender como é isso. Deixa eu ver primeiro aqui. O pessoal de São Sebastião dizendo o tema é ótimo para se trabalhar. Eu fico imaginando a riqueza que é trabalhar com esse tema do idoso aí na zona rural, aí no interior, que tem ainda muita reverência aos idosos, né? Que tem muita história para contar. Deve ser muito bacana. Velhice é uma coisa de cabeça que o pessoal está colocando ali. O pessoal de Nilo Francisco dizendo, prof, os alunos querem saber se vai ter slide para copiar. Hoje não vai ter slide para copiar, tá bom? Então, beleza, aí o pessoal também falando do tema. Vamos ver aqui esse primeiro slide, que é um slide que vai retratar um pouquinho a história do idoso, né? Nas sociedades primitivas, os velhos eram objetos de veneração. Os jovens, a eles recorriam em busca de seus conselhos, eram respeitados e lhes confiavam negócios, né? É interessante a gente perceber isso, que durante muitos e muitos anos, o idoso era tido como a figura mais importante, mais representativa de um determinado clã, de uma determinada aldeia, de um determinado grupo social, né? Aqui a gente tem várias representações. Eu tenho uma representação aqui de um griot africano. O griot, na verdade, ele é uma espécie de biblioteca ambulante. É ele quem tem todas as histórias. É ele quem conta as histórias. O griot, ele acaba sendo preservado. É o idoso, é o ancião de determinados grupos lá na África. E ele guarda as histórias.
É ele quem tem essa memória, essa história, essa identidade preservada. Eu tenho também aqui um religioso, né, da Igreja Católica Ortodoxa, onde você vê também a figura do idoso, do velho lá, né? Então é importante também. E tenho também um ancião indígena, né, que dentro da concepção indígena é uma das figuras mais importantes, porque ele carrega em si a sabedoria. Então é somente para a gente entender. São apenas pessoas. Enfim, alguém lembrou dos idosos, o pessoal de Ramalho falando. Né? A gente já tinha pensado nisso, na verdade vai ser bem o tema para a gente trabalhar agora. E o pessoal de Cairu, São Sebastião, dizendo, são apenas pessoas de mais idade, mas vivem como se fossem crianças. É quando a gente vai chegando mais para lá, viu, gente? A gente vai meio que se tornando criança. Mas, em alguns casos, outros casos... Pode voltar a câmera para mim, diretor. Não, tá certo. Em alguns casos, porque em outros casos, os idosos, eles levam a vida super autônoma, né? Então, tem alguns casos onde... É porque quando a gente fala assim, do idoso vira criança, a gente vem muito com essa questão da dependência que alguns idosos criam em relação aos próprios filhos, né? A minha mãe, por exemplo, ela está com 86 e aí a gente tem que cuidar dela em relação assim, ela já tem alguma demência senil e tal, então a gente tem que cuidar dela porque ela não tem uma autonomia em tudo. Aí vira meio criança. Mas outros idosos são altamente autônomos. Aí ficou feio isso. Os velhos são desrespeitados, né? O pessoal de Tacara lá falando. Para a boca dele é assim mesmo? É uma boca onde eles usam esses adornos, e esses adornos eles servem para demonstrar poder, para demonstrar importância dentro do grupo social. Beleza? Bom, voltando aqui para o slide, aí eu tenho aqui o idoso, ele era tido como patrimônio, não como encargo. É interessante isso, é interessante essa visão que em muitas sociedades antigas, o idoso era a figura mais importante. Se você remota lá, por exemplo, ao Antigo Testamento, você vai ver que os chamados patriarcas, eles eram todos idosos, né? Então, os patriarcas, eles são importantes, são figuras relevantes lá, porque eles eram idosos. Você vai ter, em várias sociedades, o idoso aparecendo. Os jovens de hoje não seguem os conselhos dos mais velhos, preferem seguir por si, destacando a sua experiência de vida, descartando a sua experiência de vida. A gente tem que pensar o seguinte, que esses jovens, eles não seguem os conselhos dos mais velhos porque a nossa sociedade, ela foi uma sociedade que descarta o mais velho também. Ela não valoriza o mais velho. E o pessoal de Macambira dizendo as experiências de vida deles são fantásticas. Exatamente, eu também acho. Mas a realidade do idoso passa a mudar exatamente com o fato que a gente sempre tem citado aqui, né, nas aulas de sociologia. Um fato que mudou a história do homem, do mundo, que foi a Revolução Industrial, né? Com a Revolução Industrial vai ocorrer uma inversão de valores. Em vez de sabedoria, passa-se a julgar o homem pela sua capacidade de produção, muito mais próxima do jovem, e ao idoso começa a restar um lugar de exclusão e marginalização. Olha aí, então é a partir da Revolução Industrial, né, é a partir desse momento em que o idoso ele começa a perder o status de importante, né? Por quê? Porque é a partir da Revolução Industrial que vai ser valorizado a questão do trabalho, da força física, da capacidade produtiva e da capacidade de consumo, né? Então, nesse momento aí que nós vamos ter, o idoso sendo colocado de lado. E a nossa sociedade, essa atual que vocês estão falando aí e tal,
é exatamente ainda fruto da própria Revolução Industrial, né? Nós ainda valorizamos a força física, nós ainda valorizamos a capacidade produtiva e por isso o idoso é visto como um estorvo, como um peso, como algo que precisa ser cuidado, né? Então, porque ele perdeu a sua capacidade de produção, porque ele perdeu a sua capacidade até de consumo, né? Então ele acaba sendo visto como estorvo. Essa realidade tem mudado, essa realidade tem sido alterada, né? Mas ainda assim a gente vai ver cenas como essas aqui do slide, né? Então isso aqui é um asilo, né? Um asilo nos moldes antigos, até porque nós já temos outras perspectivas de asilo que estão surgindo agora, até mesmo como produto comercial, onde os idosos estão aí nas cadeiras de roda, né? Imobilizados, tristes, sem nenhum tipo de atividade sendo colocadas a ele, né? Então, esse é um modelo de asilo que a gente agora não quer, principalmente a gente não quer para a gente. Então, a gente precisa urgentemente que mudem esse tipo de asilo, esse tipo de tratar o idoso, porque a gente não quer para a gente isso. A humanidade atualmente é marcada pela qualificação do potencial da juventude em detrimento da velhice, estabelecida pela improdutividade e pela decadência. Então é exatamente aquilo que eu falei sobre a questão do idoso, da questão da produção, a questão de que o idoso não produz, por isso ele é colocado de lado. É interessante porque, assim, se a gente pegar as famílias da década de 60, da década de 70, e até mesmo até da década de 80, talvez 80 já não, a gente vai perceber que as famílias, até a década de 70, eram famílias numerosas, eram famílias grandes. A minha família, por exemplo, nós somos 7 filhos. Então, assim, a minha mãe, ela não tem dificuldade de ser cuidada porque a gente pode fazer uma alternância, a gente pode fazer um revezamento nesse cuidado dela, ok? Mas eu fico pensando, por exemplo, eu só tenho 2 filhos, né? A Dilma tem uma filha, né? Então a gente fica logo pensando, bom, quando eu ficar idoso, quando eu ficar improdutivo, quem vai cuidar de mim, né? Eu vou me tornar um peso para meu filho, para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Dilma tem uma filha, né? E aí o que vai acontecer? Alguém vai ter que cuidar da gente. Então, é óbvio que se a gente preparar um outro lugar, uma outra forma de envelhecer, uma outra forma de ser cuidado, é isso que é o caminho. É isso que a gente espera. Então, a gente já começa a se preocupar, não com o idoso da agora, mas a gente começa a se preocupar com uma forma como a gente vai envelhecer e com uma forma como a gente vai ser cuidado. Deixa eu ver o pessoal ali falando. Bonito Botafogo diz assim, mas professor, muitas vezes o próprio idoso se exclui. Depois da aposentadoria não querem mais fazer nada. Gabriela está falando isso. Gabriela, eu sei que essa realidade acontece, mas o idoso, ele está dentro do sistema, né? Eu sempre brinco com vocês aqui porque tem uma coisa que a gente fala em sociologia, a gente diz que os comportamentos, eles são construídos. Então, aquela história de ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ninguém nasce criança, ninguém é criança, a maneira de ser criança é construída socialmente, a maneira de ser idoso também é construída socialmente. A gente tem uma forma de se portar como idoso que foi construído dentro da nossa sociedade. Se a gente estivesse na sociedade lá da antiguidade clássica, por exemplo, a gente seria outro tipo de idoso. Na verdade, a gente estaria chegando nos nossos melhores momentos, né? Então, o idoso lá na antiguidade clássica, por exemplo, era tratado como uma pessoa, principalmente se você pensar na Grécia, que valorizava muito a questão do pensar, a questão da filosofia, a questão do conhecimento. Esse idoso era muito bem tratado e ele tinha certeza que ele tinha chegado no melhor momento dele,
né? Mas dentro de uma sociedade que não valoriza o idoso, esse idoso ele se comporta exatamente como a sociedade espera dele, porque é um comportamento construído, tá certo? Hoje o número de filhos estão diminuindo cada vez mais, isso aí eu falei, não foi? E meu pai, lá o pessoal de Ipiaú, meu pai tem 92 anos, mas eu amo cada dia mais, voltou a ser criança. A gente sabe disso, que muitas vezes a gente tem que cuidar, muitas vezes a gente tem até que dar banho, coisas do tipo, é realmente complicado, né? E esse cuidado é muito lindo isso, essa coisa de cuidar, de poder dar esse afeto, essa atenção aos pais da gente. Existem grupos de idosos, basta a família incluir lá. Exatamente também. Muitos idosos atuais tiveram vários filhos e às vezes estão no asilo. Imagine nos dias de hoje que só optamos por 1 ou 2 filhos. Galera, é isso que eu estou falando para vocês. Na verdade, essa forma de proceder, a galera que tinha muitos filhos não se preparou, não preparou essa família não foi preparada para cuidar dos seus idosos, né? Não havia essa preparação. E a partir do momento em que o comportamento coletivo vai mudando, talvez até esses 2 filhos, ou esse filho sozinho, cuide melhor até do seu pai, da sua mãe, do que uma família de 7, 8 irmãos. Tá certo? Tem muita participação, mas eu tenho que caminhar aqui também, viu? O pessoal de Saco Fogo diz assim, o grande problema hoje é que os jovens, com tanta informação por conta da tecnologia, acham que sabem de tudo e se esquecem muitas vezes a experiência conta e não sabem dar valor aos conselhos dos mais velhos. Os asilos, eles não são locais ruins. O pessoal lá de Ramalho está me dizendo aqui, os asilos devem ter projetos voltados para envelhecimento saudável, disponibilizar espaços esportivos, claro que esportes adequados à faixa etária, grupo de estudo, de artesanato, e os idosos seriam ótimos contadores de história em escolas primárias, por exemplo. Catiele, é isso aí. Na verdade, já existem projetos de asilo como esse, até porque muitos já verificaram que esses asilos, que essas casas de acolhimento, elas serão um grande negócio do futuro, porque nós estamos ficando velhos. Você vai ver aqui, por exemplo, no slide, eu vou botar um slide aqui para vocês, e aí vocês vão ver no slide como é essa mudança, como é que o Brasil está envelhecendo. Em 1980, né, eu ainda era um garoto em 1980, nós tínhamos uma base da pirâmide que concentrava as idades de 0 a 19 anos. O Brasil tinha, a maioria da população, uma população extremamente jovem. Aí você vem já para 2011. Em 2011, a faixa etária produtiva, considerada produtiva, de 20 a 59 anos, se constitui na maior parte da população. A projeção é que a partir de 2040, essa pirâmide ela esteja completamente revertida, onde a maioria da população na verdade, uma maioria adulta e idosa. E a minoria seja uma minoria de jovens e crianças, certo? E esse crescimento ele tem acontecido cada vez mais rápido, porque a nossa expectativa de vida ela tem sido ampliada por conta das tecnologias, por conta do avanço da medicina, por conta de cuidados cada vez maiores, a gente tem vivido mais. Por exemplo, em 1900, a perspectiva de vida ao nascer era de 33 anos. Né? Em 1920, a perspectiva de vida no nascimento da pessoa era de 34 anos. Aí, em 1960, aí a expectativa de vida passou para 48 anos. A minha avó, ela morreu com 30 e poucos anos, e tem uma imagem dela lá, tem uma foto da minha avó,
e ela é uma senhora muito velhinha, né, com 30 anos. Castro Alves, minha mãe dizia assim, olha, Castro Alves foi um gênio. Toda a obra literária de Castro Alves, ele escreveu até 23 anos, porque com 24 ele morreu de tuberculose, então ele deve ter passado aí 1 ano doente, né? Então, o cara escreveu toda aquela obra que ele tem, né, com até 23 anos de idade, mas porque sabia que a vida de Castro Alves, ou das pessoas daquela época, ia ser uma vida curta, uma vida que durava no máximo 35, 40 anos, no máximo, né? Já em 2010, a expectativa de vida passa para 73 anos. Em 2014, mais próximo da gente, ela passa para 75 anos. Perceba que de 1920 a 2014, a expectativa de vida aumentou 41 anos. Ou seja, ela é muito maior do que a expectativa de vida era todinha em 1900, né? Então, cada vez mais rápido. E aí nós temos uma projeção também de como vamos estar até 2060. Em 2000, nós tínhamos 14,2 milhões de pessoas que tinham idade acima de 60 anos. Em 2015, nós tínhamos 24 milhões. Olha que de 2000 a 2015, 15 anos, nós temos quase 10 milhões de pessoas com mais de 60 anos, a mais em relação a 2000. Né? Em 2030, seremos 41 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2060, nós seremos 73 milhões. Né? Perceba o seguinte, eu não sei se eu chego... Não, em 2030 eu acho que eu chego, viu, Adilma? Mas 2060 eu acho que não dá para mim, não. Fazer um esforço, sim. Fazer um esforço concentrado, mas não dá não, Adilma. É muito difícil. E aí, para a gente pensar mesmo como é que se organiza isso. Então, a Ramalho falou ali dos asilos, eu li dos asilos. Então, é para a gente pensar que esse idoso, ele vai ter que estar no mercado de trabalho, esse idoso, ele vai ter que estar trabalhando, não como o presidente queria, né, que a gente trabalhasse até o dia da morte da gente, no mesmo emprego para poder não se aposentar. Eu desejo me aposentar, eu tenho muito desejo de me aposentar, não que eu não goste de dar aula, gosto muito da aula, mas eu quero inclusive fazer outras coisas. Eu tenho outros planos. Eu preciso me aposentar cedo porque eu quero continuar produzindo e eu quero produzir mais. E quero produzir independente do dinheiro. Eu já vou ter o dinheiro da minha aposentadoria garantindo a minha sobrevivência. Eu quero ter outro dinheiro, fazendo outro dinheiro, outras coisas, né, a partir da minha aposentadoria. Né? Eu quero muito isso. Deixa eu ver, o pessoal pensando por esse lado, é necessário fazer a reforma da Previdência. Gente, olha, o problema dessa aula é que aí esse discurso da reforma da Previdência, ele entra fácil para a gente. O problema da Previdência do Brasil não é exatamente o fato de que as pessoas, não é só o fato, esse é um problema também, mas não é só o fato de que as pessoas estão ficando velhas. É o fato de que esse dinheiro é mal gerido, esse dinheiro é mal distribuído, né? Esse dinheiro da Previdência Social que a gente paga, ele é colocado de forma irregular na sociedade, né? Esse é o problema, a desigualdade na forma de dividir esse dinheiro. É isso que dá problema. E aí, não adianta você fazer reforma da Previdência e colocar a Dilma para trabalhar com 90 anos dando aula aqui. Exatamente. Né? Não adianta você colocar isso, porque vai continuar a faltar dinheiro. E tem uma coisa, César. Fala, Dilma. Tem uma coisa. Uma coisa eu ainda ter condição de trabalho, eu estou aposentada e resolvo, porque eu já trabalhei demais naquela função, procurar outra coisa para fazer. Eu posso continuar até rendendo para o Estado, mas fazendo outra coisa. A outra coisa é eu ser obrigada a ficar
trabalhando para me aposentar até eu não aguentar mais. Isso aí é outra situação. É outra situação, né? é. A gente está ficando mais idoso, só que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais estressante, cada vez mais competitiva, e isso, uma hora a curva vai entornar, né? Uma hora a curva vai dar um outro significado para a vida desses idosos. Eu vou ficar um bocado de idoso louco, César, será? Ali, ó, o pessoal quer chegar lá, quer envelhecer. Quer envelhecer com saúde mental. Sendo velhinho underground, cheio de tatuagem, curtindo um som legal por aí. Eu também quero. É isso que eu quero. Já pensou, gente? Eu me aposentar e dizer assim, eu vou fazer um mochilão na Europa. Eu, 60, tal, fazendo um mochilão na Europa, ou conhecendo, por exemplo, os países aqui da América Central, entrando ali pelas florestas e etc e tal. É isso que eu quero fazer, entendeu? Curtir e tal. Vou aprender a fotografar, vou lá viajar o mundo inteiro fotografando. Então eu posso ser produtivo ainda, eu posso produzir ainda. E eu posso gerar, inclusive, como a Dilma falou, lucro para o Estado. Porque na hora que eu estiver produzindo, eu vou estar pagando imposto, né? Mas essa história de imputar o fracasso, a derrota da Previdência a nós trabalhadores simples e comuns, isso não cola na gente. Galera, mas cada vez mais esses trabalhadores da terceira idade estão sendo requisitados. E aí eu vou botar para vocês aqui um anúncio de emprego que eu peguei no Facebook, que era do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site onde as pessoas vão lá quando tem algum problema com uma outra empresa e aí colocam lá a reclamação. O Reclame Aqui, ele tenta entrar em contato com a empresa e tenta resolver esses problemas, intermediar esse problema para que venha uma solução. E o Reclame Aqui lançou no Facebook um anúncio que dizia o seguinte: a gente contrata a sua avó, né? E aí a imagem já chama a atenção, e esse negócio de, vai contratar a minha avó, né? Aí ele diz: a gente contrata a sua avó, a sua mãe, a sua tia, a sua vizinha, também pode fazer parte do Reclame Aqui, na sede da cidade de São Paulo. Nós estamos atrás de uma profissional acima de 55 anos que procura uma recolocação e que o mercado talvez não esteja dando oportunidade de trabalho no momento, para ajudar a gente na nossa recepção com amor, alegria e a mesma paixão que nós conduzimos o dia a dia do Reclame Aqui, né? Então, olha aí, o Reclame Aqui fazendo esse tipo de anúncio, ele consegue duas coisas. Primeiro, ele consegue um bom profissional para a recepção. O profissional de uma recepção não é qualquer pessoa. Quantas vezes você chegou numa recepção e encontrou lá a pessoa olhando no WhatsApp, ou a pessoa mal-humorada, estressada, com problema? Um idoso, ele já resolveu boa parte dos problemas dele. Ele já não tem muitos problemas para resolver, né? Ele já está mais tranquilo, então ele já também está mais focado no trabalho. Ele gosta de conversar. Então, isso para uma recepção é muito bom. Uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, que gosta de lidar com gente, gosta de sorrir, né? Então, para uma recepcionista é uma função muito boa, né? E aí, o Reclame Aqui, ele consegue um bom profissional para a sua recepção e consegue uma outra coisa muito importante, que é uma imagem positiva frente aos seus clientes, aos seus usuários, né? Olhe nós aqui numa aula de sociologia, né, transmitindo e fazendo, já falei o nome Reclame Aqui umas 10 vezes, estou fazendo uma propaganda gratuita para eles, né? Então isso é marketing também, tá certo? Então essa recolocação da pessoa idosa no mercado de trabalho é importante que essa pessoa seja recolocada lá. Tem gente que se aposenta e continua na mesma empresa trabalhando. É interessante que ela continua recolhendo o INSS, né? E esse INSS não vai voltar para ela porque ela não vai se aposentar de novo. Esse INSS fica lá no Estado, né? Então, ela ganha o salário dela, ela ganha a aposentadoria, mas ela continua pagando lá o INSS. Beleza? Bom, existem muitas vantagens em se contratar pessoas mais velhas. Vamos ver algumas aqui no slide?
Bom, a primeira é a decisão, né? A pessoa que já tem uma experiência, a experiência faz toda a diferença. Os profissionais mais velhos tendem a ser mais ágeis na tomada de decisões. Então, o fato de ter experiência, o fato de ter vivido muita coisa, o fato de já ter trabalhado muitos anos, faz com que ele tome algumas decisões com mais velocidade, com mais rapidez do que uma pessoa mais nova, né? E isso é importante para a gente. Uma outra questão importante é a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a gente tem de conviver com os problemas, de conviver com a adversidade, né? Resiliência é isso aí. E quem mais pode ser resiliente do que uma pessoa que já viveu mais tempo, né? Uma pessoa que já viveu mais tempo, ela enfrentou as piores dores possíveis, né? Minha mãe até recentemente, ela dizia assim, o mal de ficar velho é que a gente vê gente que deveria morrer depois da gente, morrer antes, né? Então, talvez esse seja a pior situação. E uma pessoa mais velha, ela já passou por isso, né? Então, ela já suportou muita dor. Então, ela é uma pessoa mais resiliente. Funcionários mais jovens, em sua maioria, estão deslumbrados com sua carreira e se decepcionam rapidamente com algumas limitações encontradas no trabalho, né? Às vezes o trabalho não promove ela rapidamente, não dá o ganho que ela achava que ela iria ter, não possibilita o uso da criatividade. E aí os mais jovens, eles têm uma tendência a trocar de emprego mais rapidamente, né? E para muitas empresas, a permanência do empregado é muito importante. O profissional com mais de 50 anos dobra, mas não quebra, como a gente diz na linguagem popular. Por ser mais experiente, está acostumado a ouvir não em diversas situações, e isso faz com que ele seja mais resiliente, que ele dure mais no trabalho. O pessoal de Abadia está lhe dizendo, o idoso, depois dos apps, estão carentes de diálogo com os filhos, netos e etc e tal. Eles até tentam conversar com os netos, mas o zap fala mais alto. Mariana, mas tem muito idoso. A minha sogra, por exemplo, não sai do zap. A minha sogra, ela vive no zap e conversa o dia inteiro. Eu tenho uma tia também que, eu digo, alguém tira esse tablet da mão de tia Marlene, que ela passa o dia inteiro com o tablet lá, né, e já está bem velhinha também. A capacidade deles aprender também é grande, viu? A nossa realidade, os idosos recebem aposentadoria rural. É muito difícil voltar para o mercado de trabalho. Mas repare, com a aposentadoria rural, lhe garanto que ele vai ali para o quintal dele, aí ele dá uma limpada no quintal, ele pode plantar um milho, uma coisa, porque eu lhe garanto que esse povo da roça é um povo que, é como o pessoal fala, madeira de dar em doido, né? Não quebra assim fácil não, porque esse povo vai lá e planta. Então, ele acaba, na verdade, gerando até uma produção interna maior, né? Porque ele consegue produzir ali para dentro de casa, né? Se ele trabalhou na roça para outras pessoas, agora ele vai trabalhar para ele. Tem um filme muito bom que retrata isso, Um Senhor Estagiário. Eu não conheço não, eu vou procurar saber. Será que tem no Netflix? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? É bom que a gente perceba essas outras possibilidades. Tem um outro ponto aqui que eu acho que é importante, a questão da mentoria. O que é isso, gente? A mentoria é que os profissionais mais experientes podem atuar até mesmo como mentores dos membros mais jovens. O mentor é aquele que ajuda na formação, ajuda na preparação, né? Ora, o funcionário mais antigo, ele tem mais experiência, ele conhece mais sobre a empresa. Então é ele quem vai ser o mentor, é ele quem vai passar aos jovens a filosofia da empresa, como resolver problemas e etc e tal. E nisso também entra uma outra característica importante desse tipo de funcionário, o funcionário mais velho, que é a paciência. Essa galera acaba tendo muita paciência e isso é tão
importante. Uma outra questão importante aqui para a gente é a qualificação. Os profissionais precisam se manter por cada vez mais tempo no mercado de trabalho, ou simplesmente não querem sair dele. É o caso dos mais velhos. Com a diminuição dos novos profissionais qualificados, o funcionário mais velho e com a melhor formação pode ser rentável à empresa. Então, essa galera mais velha, ela tem, na verdade, se especializado cada vez mais e tem buscado a qualificação. E isso tem mantido eles no emprego. Eu acho que a única profissão que não se valoriza o mais velho é no magistério, né, Dilma? E é exatamente quando ele tem acumulado um monte de experiência. A maturidade. Né? Isso não é só. Eu estava hoje de tarde, lembrando um caso de uma professora, tem que ser rapidinho por causa do tempo. Uma professora que ela era mais velha e lá na escola municipal ela ficava pedindo para que colocassem ela nas turmas dos mais novos, nas turmas de alfabetização. E a diretora, ela não achava que essa professora, por ser mais velha, daria conta de encantar, de ter a agilidade que os mais novos precisavam. E sempre as turmas acabavam saindo com a alfabetização deficiente. Não que os mais novos não tenham competência, mas em uma determinada situação, quando essa professora ela teve que ir mesmo para a turma mais nova, as turmas saíram com 90 e tantos % de alunos alfabetizados no tempo certo e na proporção correta. E aí todo mundo teve que dar o braço a torcer porque ela atuou de forma brilhante na alfabetização dessa galera, além de encantar os alunos, né? Então isso é fantástico. Então essa qualificação é importante. Exatamente nas escolas parece que a idade tira a gente do mercado. Bom, beleza. Eu tenho mais um outro ponto que eu tenho que passar para vocês aqui, é para vocês entenderem como é que funciona a regra da aposentadoria atual. A regra da reforma da Previdência parece que essa reforma da Previdência não vai vingar. Se vingar, é lá depois da eleição. Por agora, não tem nenhuma perspectiva de entrar essa reforma da Previdência. Essa reforma maluca, graças a Deus, não vai entrar agora, né? E a regra atual, ela é uma regra conhecida como 85/95. 85 e 95. O que é essa regra 85 e 95? É uma regra que diz o seguinte: para você receber a aposentadoria integral, né, de tudo que você contribuiu, e aí você receber ela sem nenhum tipo de desconto, você tem que ter, se homem, 35 anos de contribuição, né, e 60 anos de idade, e se mulher, 30 anos de contribuição e 55 de idade, né? Então, 55 anos mais 30, 85. 35 mais 60, 95. Entenderam? Então, tem que dar essa pontuação aí para você receber a aposentadoria integral. Existem alguns tipos de aposentadoria que não necessariamente podem ser a aposentadoria integral. Aposentadoria por idade, né? No Brasil, hoje, para você se aposentar, sendo homem, você tem que ter 65 anos de idade. Então, a partir de 65 anos de idade, você pode se aposentar. No caso das mulheres, 60 anos de idade. Eu não sei, acho que o trabalhador rural é menos, né, Dilma? Né? Por idade aqui, ou por tempo de contribuição. Mas lembrando a você que se você não tiver o tempo de contribuição e a idade que perfaça os 85, 95, você não vai levar a aposentadoria integral. O tempo de contribuição diz o seguinte: homem tem que trabalhar 35 anos e a mulher 30 anos, né? Então, tendo 30 anos ou 35 ou 30 anos, né, se aposenta. O pessoal aqui já disse rural é 55. 55 para mulher, 60 para homem, é isso? É. Então é a aposentadoria especial, que é um caso que a gente vai ver aqui. Existe também a aposentadoria por invalidez.
Essa aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria onde você, por conta de um acidente ou por conta de uma doença, né, atestado a sua incapacidade produtiva geral, total, o INSS, ele vai determinar que você está inválido e aí você passa a receber a sua aposentadoria integral. Essa daqui eu não quero, essa estou abrindo mão, essa estou dispensando, né, porque essa é a pior aposentadoria que tem. E tem a aposentadoria especial, que é o caso daí dos produtores rurais, é o caso dos professores, né? É o caso de pessoas que trabalham com produtos químicos, produtos tóxicos, que trabalham com um trabalho penoso, por exemplo, repetitivo, em locais insalubres. Então, recebe policiais também, acho que tem aposentadoria especial. Então, são alguns casos aqui de aposentadoria que a gente tem para trazer para vocês, né? Mas a gente sabe, o que o idoso precisa e quer mesmo é respeito, né? Antes de qualquer coisa, o idoso precisa de respeito. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que ali existe uma pessoa, que ali existe um ser que precisa de cuidado e precisa basicamente de respeito. A gente precisa respeitar o idoso porque a gente vai se tornar idoso também, né? E a gente vai precisar ser respeitado. Tá certo, gente? A nossa aula está terminando aqui e eu vou trazer aqui para vocês as referências da nossa aula. Ok? Beleza, então. Bom, eu vou passar a bola para a Dilma, chamar de olho na síntese para ela fazer a síntese. Então, hoje a aula foi, como sempre, o noturno. Não surpreende, mas assim, não surpreende porque a gente sempre está esperando que vocês tenham uma participação muito boa e vocês sempre trazem para a gente esse conforto, né, de participação legal. Hoje o professor trabalhou a trajetória da história dos idosos, ele mostrou a questão durante um processo histórico mesmo, né, na antiguidade, em determinadas passagens da história, como os anciãos, ou é ancião? Anciãos. Pode ser. Pode Os ser dois. não. As duas formas. Como eram respeitados, né? Mas também chamou a atenção de que as pessoas não conseguiam ficar muito tempo, uma vida muito longa, né? O tempo de vida era curto. Ele chegou a dar exemplo de pessoas como a avó dele, que morreu com 30 e poucos anos e aparentemente ela tinha muita idade. E alguém perguntou aí, mas por que em 1900 as pessoas morriam tão rápido, né? Vamos levar em consideração aí, dentro dessa trajetória toda, a evolução que a medicina teve, as condições de tecnologia, o conforto que as pessoas passam a ter e também muita gente, ela deixa o trabalho do campo, que é um trabalho mais pesado, e as pessoas vão para as cidades. Na cidade, o nível de vida é diferenciado, o nível de trabalho é diferenciado, né? O trabalho embaixo do sol, né, é muito pesado. Então, isso vai contribuir juntamente com a evolução da medicina. As vantagens do trabalho do idoso. Ele colocou algumas vantagens, com a experiência, né? A resiliência, a paciência que a pessoa tem já nessa idade, a questão também de não ter ambições para ser promovido, isso dá à pessoa uma certa tranquilidade no trabalho e uma dedicação maior. Mas algumas pessoas aí colocaram de que não tem vaga para jovem, mas teria para idoso. A gente tem que levar em consideração de que a nossa população está ficando idosa, tá bom? A aposentadoria, o professor César falou sobre as regras atuais da aposentadoria, mas não dando para aprofundar, nós teremos na atividade dirigida momentos em que nós iremos falar mais um pouco sobre isso. Eu acho que o grande lance dessa aula de hoje é dar esse start, né, para a gente começar a pensar na atividade dirigida. Vocês vão ter ainda a oportunidade de refletir bastante sobre isso.
E agora eu tenho que fazer aquele convite para vocês, para que na semana que vem vocês estejam com esse mesmo gás, com essa mesma vontade, para mais uma aula de Sociologia. Estou esperando vocês, até lá. Tchauzinho.